Bem-vindos, bem-vindos. Vamos começar sentado, sentada, confortavelmente. Tirando um tempinho aí para o corpo se assentar, se você quiser estar sentado na cadeira, no sofá, no chão, onde você quiser. Olhos fechados, respirando. E vai só permitindo que a atenção reaja naturalmente à minha orientação. É uma coisa bem simples, simplesmente observando o que está acontecendo nesse exato momento para você, deixando de lado o conteúdo do pensamento que aconteceu ontem, que você acha que vai acontecer daqui a 5 minutos, amanhã, daqui a uma semana. Nada disso faz parte da sua experiência direta, não é? Que aqui a gente só está interessado em entrar em contato com a experiência direta, a experiência imediata. Continua respirando. E para que a gente faça isso, é imprescindível que a gente vá desacelerando, desacelerando mais e mais devagar, em contato com os elementos à sua volta, em contato com o seu corpo, em contato com a respiração. O que é que está presente na sua experiência aqui, agora? E repara todos os processos que estão acontecendo sem que você tenha que fazer nada. O som da minha voz é reconhecido. Aí o significado surge sozinho, por conta própria. E aí ele se transforma numa intenção, talvez fazendo com que a atenção se direcione para uma parte do corpo, cabeça, a garganta, os braços. E conforme a atenção vai fluindo para cada uma dessas áreas, talvez as sensações venham à tona. A sensação é sempre aquela coisa, né, sem forma. Ela pode ou não desencadear uma atividade mental, né? Uma imagem, por exemplo, do tronco, ou um comentário a respeito das pernas, dos pés. E na medida em que a gente vai trazendo consciência para a experiência direta do corpo, é isso que significa, né? O corpo como sensação. Observa. Pensamento forma uma ideia com base nessa experiência e transforma a sensação num objeto, com uma descrição, com características, com tamanho, com cor, com bordas. E nada demais aqui, nada a ser hostilizado, não é? Só o funcionamento desse complexo que a gente chama corpo-mente. Sem necessidade de mudar nada, sem necessidade de aquietar a mente, sem necessidade de manipular o corpo, só observando. E só em contato com a realidade inegável. A gente não pode negar a existência da realidade, né? da experiência. Os olhos permanecem fechados, ainda sentado, sentada, com a coluna ereta, talvez o coração aberto. Aquela postura natural para você esse momento. A respiração, trazendo a consciência para aquela corrente sutil da respiração, desacelerando. Isso, observe como a respiração, na verdade, ela também é sensação. Sensação na ponta do nariz, sensação na garganta, aqui na parte de trás da garganta. A sensação que a gente rotula, que a gente dá um nome, barriga, peito, expandindo, contraindo, são todas sensações que vêm acompanhadas por essa descrição da mente. E essa descrição é só uma questão de conveniência, né? Quando o aparato mental, quando a mente cria uma dimensão anatômica, por exemplo, na respiração, e começam a surgir pensamentos sobre a respiração que se move em determinadas direções, ou começam a aparecer imagens do corpo respirando. Mas é claro que o conteúdo do pensamento tem utilidade, até mesmo nessa prática. Então, o pensamento pode ajudar a trazer a sensação à tona, afinal de contas, a energia segue a atenção, não é?
E aqui nessa prática, isso significa que nós estamos criando uma intenção de juntar a sensação da respiração com a atenção, um movimento de consciência. E esse movimento acontecendo ao longo da linha média do corpo, talvez traçando o caminho entre a base da coluna e o espaço entre as sobrancelhas, na extensão de uma inspiração e viajando de volta na duração de uma expiração. Então, levando o tempo que leva, qual é o tempo que leva para você inspirar? É o tempo que você traça, a atenção vai traçando o caminho entre a base da coluna e o espaço entre as sobrancelhas. E no tempo que leva para você expirar, a atenção vem descendo de sensação em sensação, sensação até a base da coluna. Mas talvez isso não aconteça a princípio. Talvez esse movimento aconteça inicialmente como visualização. Talvez você precise visualizar, talvez você precise imaginar. Tudo bem. E você vai vendo que, na medida em que a conexão entre essas duas áreas vai se reforçando pelo pensamento, talvez, eventualmente, a sensação sutil começa a surgir. Um sentimentozinho, os pontos de cada extremidade, o terceiro olho, o espaço entre a sobrancelha, a base da coluna, ou cada estação ao longo do caminho, enquanto a respiração segue de um ponto ao outro. Na inspiração da base da coluna até o centro da sobrancelha, e na expiração do centro da sobrancelha à base da coluna. A realidade da experiência é uma coisa muito simples. E ela afirma que o que quer que esteja acontecendo, está acontecendo. É só isso. Simples. Então, na medida que você vai respirando, você vai sentindo a sutileza desse movimento energético ao longo da linha média do corpo, da base da coluna até o espaço entre as sobrancelhas, o espaço entre as sobrancelhas até a base da coluna. Pode ser que seja mais fácil despertar essa energia, esse canal, se você imaginar uma flor em botão na base da coluna, qualquer flor. E na medida que a inspiração acontece, a flor vai subindo vagarosamente pela linha média junto com a atenção, abrindo pétala por pétala por pétala, até que ela esteja totalmente desabrochada no centro da sobrancelha, cheia de fragrância, cheia de beleza, de graça. E durante a expiração, a atenção vai descendo junto com essa imagem. A flor vai fechando pétala por pétala por pétala, até que ela retorna a um botão quando chega na base da coluna. A atenção vai subindo, a flor vai se abrindo na inspiração, é o movimento da inspiração. Desabrocha no centro da sobrancelha. A atenção desce, a flor vai fechando, retornando a um botão na base da coluna. Esse é o movimento da expiração. E na medida que o corpo vai inspirando, expirando,
a imaginação, a atenção, a sensação viajando pela linha média do corpo, viajando como consciência, sem pressa, cada um tem o seu próprio ritmo. A atenção vai subindo, a flor vai se abrindo na inspiração, é o movimento da inspiração. Desabrocha no centro da sobrancelha. A atenção desce, a flor vai fechando, retornando a um botão na base da coluna. Esse é o movimento da expiração. Mas você vê que é um movimento mais vagaroso se você estivesse só imaginando, porque você tem que vivenciar essas sensações na subida e na descida. E aos poucos, gradualmente, a gente vai deixando de lado a visualização, relaxando a atenção, permanece presente com a experiência direta, com o aqui e agora. E enquanto você vai mantendo essa conexão com o momento, se você quiser, você pode abrir os olhos e vamos começar a nos preparar para a sessão de Yoga Nidra. Se você estiver sentado e quiser deitar, tudo bem. Se quiser permanecer sentado, sentada. Então, só mais alguns instantes aqui para que você encontre aquela posição confortável, para que você deixe o seu corpo se assentar. Sempre em conexão com o que vai acontecendo, com a mudança do movimento do corpo, na respiração. São os elementos da sua experiência. Vai sentindo o peso do corpo enquanto muda aquele centro de gravidade, né? Se você estava sentado, você agora está deitado. Todas as coisas que vão acontecendo e que normalmente a gente nem presta atenção. Isso acontece automaticamente quando você muda de posição, quando você abre os olhos, olha para um lado, olha para o outro, interpreta. Tudo acontecendo sozinho.
Lembrando que no Yoga Nidra a gente vai entender tudo o que acontece no campo de experiência como um mensageiro, trazendo uma mensagem, os ruídos, os desconfortos, a coceira, uma dor, o impulso para se mover, o pensamento que vem, uma emoção. São todas âncoras, pensamentos trazendo você de volta, convidando você a explorar o momento presente. Porque tudo que está acontecendo nesse momento, aqui, agora. E a única coisa que a gente faz é a gente dar as boas-vindas, a gente vai acolhendo cada mensageiro que chega a essa pousada da consciência. Você deitada, você sentada, para que a gente possa dar início à nossa sessão. Então, se os olhos estiverem fechados, vamos abrir os olhos. Inspira e fecha os olhos. O movimento da consciência agora com a respiração vai ser esse. Expira, abra os olhos. Inspira, fecha os olhos. Expira, abra os olhos. De novo, inspira, fecha os olhos. Expira, abra os olhos. Cada vez que você inspira e fecha os olhos, você vai sentindo os olhos ficando mais e mais e mais pesados. Cada vez que você expira e abre os olhos, vai ficando mais difícil abrir os olhos. Mais algumas vezes. Inspira, fecha os olhos. Expira, abre os olhos. Inspira, fecha. Expira, abre. Você vai percebendo que em determinado momento você vai inspirar, os olhos vão fechar e eles vão permanecer fechados. Você expira e vai permitindo que a atenção venha para o corpo. Olhos fechados, o corpo inteiro no seu campo de consciência. O que você sente quando ouve a minha voz convidando você a sentir o corpo descansando no chão, na cadeira, no sofá, nessa superfície de apoio? Ao que exatamente essas palavras estão se referindo? Existem duas sensações, como as palavras sugerem? As palavras estão sugerindo corpo e chão, corpo e cadeira, corpo e sofá? São duas sensações? Qual é a observação direta? Ou será que a observação direta é de apenas uma sensação, sem forma, sem nome? E a mente, o aparato mental, vem e cria essa descrição, cria essa interpretação. O que mais está presente para você? Alguma associação mental? Comentários? Interpretações? Deixe vir o que precisa vir. Observe, sinta. E talvez você perceba como a atenção reage às minhas palavras quando convidam você a abrir os olhos mais uma vez, por mais um momento, e olhar ao seu redor. O que é que você vê? Atenção focada no sentido da visão. Vai observando as formas, as cores, os padrões. Tudo que está à sua volta tem aquela certeza da existência do que é visto e é interpretado como objeto, como forma. Surgem junto com essa visão os pensamentos, os rótulos, as histórias sobre objetos, isso é meu, aquilo eu quebrei ontem, etc. Tudo acontecendo aqui e agora. Feche os olhos novamente, por favor. Vai desacelerando, percebendo a experiência direta. Talvez um gostinho na boca,
ou um aroma, um cheiro que esteja no ar à sua volta. Observe como o processo é o mesmo aqui também. A atenção responde a um estímulo, o estímulo da minha voz, nesse caso, e vai focando nos sentidos. Os sentidos trazem uma sensação, você repara como cada sensação é traduzida, é interpretada. Talvez surja uma história sobre ela, uma preferência, uma memória, um pensamento carregado de emoção, bom, ruim, engraçado, triste. Podemos deixar agora que a atenção seja direcionada para o aparato mental, para aquilo que a gente chama de mente em si, né? As imagens, os pensamentos, as emoções. O foco vai mudando de elemento para elemento, elemento. A gente sente uma emoção, a emoção se reflete no corpo como sensação. Vai reparando no jogo entre os pensamentos e as emoções que parecem se alimentar um dos outros. Tem a tendência da mente, do aparato mental, de reagir, é sempre em movimento, sempre em movimento. Se identificando com alguns elementos, afastando outros. Esse é o movimento da mente. Eu gosto, eu não gosto. Eu quero, eu não quero. É isso que a gente chama de dualidade. E aqui a gente está só atrás, observando o fluxo interno, as coisas indo e vindo, e esses jogos acontecendo, esse movimento acontecendo. Vamos trazer a nossa atenção para o sentido da audição agora, por alguns instantes, observando os sons à sua volta, aqueles sons mais distantes, os sons mais próximos, o som da minha voz, e os pensamentos que vêm surgindo, rotulando cada som. É sempre o mesmo processo. Os rótulos, as histórias. Mas se você não presta atenção ao conteúdo do pensamento, você vê que está tudo acontecendo neste exato momento, aqui e agora. Continua seguindo a orientação da minha voz. Vai reparando que o significado se torna intenção na medida em que a gente vai seguindo numa jornada de atenção pelo corpo. Sem esforço, as palavras são ouvidas, a intenção é estabelecida e a atenção se funde com a sensação no movimento de consciência pelas partes do corpo. Complicado, não é? Tudo isso vai acontecendo, a gente não precisa pensar em nada, vai só acontecendo naturalmente. Então, por favor, traga sua atenção para o espaço entre as sobrancelhas, dali para a garganta, o ombro direito, o cotovelo direito, pulso direito, a ponta do polegar direito, ponta do dedo indicador, dedo médio, dedo anular e o dedo mínimo da mão direita. Percebendo a sensação, ou talvez uma imagem, uma palavra, seja lá o que estiver acontecendo no seu campo de consciência. Vamos voltar para o pulso direito, cotovelo, ombro, consciência da garganta, ombro esquerdo, cotovelo esquerdo, pulso esquerdo, ponta do polegar esquerdo, dedo indicador, dedo médio, dedo anular
dedo mínimo da mão esquerda. Aquele fazedor fica em segundo plano, a atenção vai reagindo à orientação, o foco volta para o pulso esquerdo, automaticamente. Cotovelo, ombro, garganta. Deixe que a atenção agora venha para o meio do peito, o lado direito do peito, de volta para o meio do peito, o lado esquerdo do peito, meio do peito. Agora desce em direção ao umbigo, a pelvis, quadril direito, descendo para o joelho direito, tornozelo. A atenção vai para o dedão do pé direito, segundo dedo, terceiro, quarto dedo do pé direito, quinto. A atenção, intenção, tomando consciência do tornozelo direito, joelho, quadril, pelvis. Quadril esquerdo agora, joelho esquerdo, tornozelo. Atenção no dedão do pé esquerdo, segundo dedo do pé, terceiro, quarto, quinto. De volta para o tornozelo esquerdo, joelho, quadril esquerdo, pelvis. Vamos subir em direção ao umbigo, o meio do peito, a garganta. De volta para o espaço entre as sobrancelhas. E de ali expandindo a atenção para todo o corpo. O corpo inteiro no campo de consciência. Apenas sinta a sensibilidade pura do momento, as sensações, os sentimentos sutis, aquele calorzinho, os pensamentos, as emoções, tudo o que está acontecendo com você. Continua respirando. E conforme a consciência vai se expandindo para todo o corpo, talvez haja uma nova perspectiva. Uma perspectiva que reflete a experiência direta do corpo, a certeza da existência daquilo que está aqui, agora. Continue respirando a respiração natural, suave, silenciosa, sem esforço, sem lugar para ir, nada para fazer. Todo o corpo respirando, todo o corpo respirando naturalmente, sem esforço. Consciência da respiração. Desacelere. A gente vai percebendo a respiração como sensação. A sensação na ponta do nariz, na parte de trás da garganta. A sensação na barriga, no peito. Talvez observando os pensamentos que possam surgir, pensamentos sobre a respiração, movendo-se para cima e para baixo, para dentro e para fora. As imagens do corpo respirando. Agora perceba se o conteúdo dos pensamentos faz parte da experiência direta. Ou ao que é que esse conteúdo está se referindo? Só observa, sinta. Talvez da próxima vez que o conceito inspirar venha rotular a sensação, permita que ela se junte à consciência do corpo enquanto se move dos dedos dos pés
até o topo da cabeça, sem pressa. E quando o rótulo exalar aparecer, o movimento da consciência segue de volta aos dedos dos pés. Mais algumas vezes. Respiração, atenção e sensação juntas, viajando dos dedos dos pés ao topo da cabeça na inspiração. Do topo da cabeça aos pés na expiração. Cada um vai seguindo as sensações no seu próprio ritmo. Fazendo um movimento de atenção. É claro, se precisar utilizar a visualização, a imaginação, para chamar a sensação no corpo, deixe que aconteça. E lembrando também que a duração da respiração é a sua medida aqui, então, na duração da inspiração, trazendo à consciência a sensação dos pés subindo pelo corpo até o topo da cabeça. E na duração da expiração, descendo do topo da cabeça, pela linha média do corpo até os pés. Ajustando mais e mais a respiração ao movimento de atenção, ao movimento de consciência. Consciente dos elementos, consciente das sensações, consciente das emoções, dos pensamentos. Consciente do som da minha voz, enquanto você inspira e expira, fazendo o movimento energético dos pés ao topo da cabeça e de volta aos pés.
E agora o movimento lentamente, gradualmente vai se dissolvendo no pano de fundo da experiência. Vai se expandindo na quietude, no silêncio absoluto, na escuridão vasta na frente dos seus olhos fechados. Nenhum lugar para ir, nada para fazer, aqui e agora. É simples, simplesmente descansando como consciência, como puro ser. Nós vamos começar bem aos poucos a emergir gradualmente em direção à superfície da consciência, trazendo os sentidos de volta, dando-se conta dos sons, dos pontos de contato entre seu corpo e a superfície de apoio, o chão, a cadeira, o sofá. São as experiências que estão presentes para você, a sua experiência direta, os pensamentos, imagens, emoções, indo e vindo. Escuridão na frente dos seus olhos fechados, talvez um gostinho na boca, um aroma, cheiros à sua volta, sensações do corpo, a respiração, conscientizando da respiração, trazendo o foco agora para a respiração. Permita que cada inspiração seja mais profunda. Permita que a cada inspiração o corpo vá despertando mais e mais e mais. Inspirando, trazendo energia para o corpo, até que eventualmente você comece a sentir necessidade de mexer o corpo fisicamente. Movimentos leves a princípio, os dedos, dos pés, das mãos, a cabeça, suavemente para um lado para o outro.
Vai deixando que esses movimentos cresçam para os braços, para a perna, uma perna, outra. Talvez eventualmente uma boa espreguiçada. E aí, se você estiver deitado, deitada, vamos vir para a posição sentada, de olhos fechados ainda, mais um pouquinho. E vai só reparando em como você está se sentindo. Vai reparando como o corpo se sente. Talvez um pouco mais relaxado. A respiração talvez um pouco mais suave. O volume dos pensamentos mais baixinho. A nossa sessão de Yoga Nidra vai chegando ao final. Vamos terminar como a gente sempre termina, fazendo uma inspiração bem longa, enchendo os pulmões com ar. E abrindo a boca com um suspiro. Pode abrir os olhos.